e aí daqui a pouco pode demorar, a pessoa quer assistir na hora o vídeo, e o vídeo demora um dia para o professor responder que ele pode ver, né? Então, assim, facilita bastante. Então, assim que os 2 vídeos estiverem feito o upload, eu já passo o link para vocês hoje de manhã, logo, logo. Deve demorar mais uns 30 minutos no máximo, que são vídeos de mais de 1 hora, então eles demoram um pouco para subir. Mas a ideia é o seguinte, hoje de manhã, e eu acho que esse vídeo, que vai ser o terceiro, né, das nossas aulas, ele vai ser, talvez, o que vocês vão mais ver depois, porque ele vai ser o vídeo que vai... não é bom pôr no material... também dá para botar no material depois, sim, beleza. Eu posso até mandar hoje de tarde, vão ser 4, 5 ou 6 aulas, né, até hoje de tarde, né, 5, porque eu separo em partes, e aí eu mando os links todos para vocês acompanhar. Beleza, boa ideia. Essa vai ser a aula que vocês vão mais ver, porque é a aula onde eu vou detalhar para vocês agora as partes do projeto e o que vai em cada uma delas. Lembrando, gente, que eu estava compartilhando com vocês ontem que nós fizemos uma conversa entre os possíveis orientadores e orientadoras das outras 2 turmas, que são praticamente os mesmos profs, e eu coloquei no Drive esse material, e as profs fizeram considerações, tá? Não tem nenhuma consideração no sentido de esse projeto não serve, essa estrutura não é legal. Tem algumas considerações no sentido de que isso aqui poderia vir junto com essa outra parte, ou em vez de usar essa planilha que você usou, usa essa outra com essa outra informação. Que eu considero que pode ser feito no diálogo orientador-orientando, orientadora-orientanda. Por quê? Porque a professora Andréa Zambarda, por exemplo, só para dar um exemplo, ela é da administração contábeis. Eu sou da filosofia, né, da educação popular. É óbvio que na leitura dela vai ter uma outra matriz teórica, prática e assim por diante. E eu acho que aí a gente pode trabalhar respeitando essas diferenças na hora da execução do projeto junto com o orientando, com a orientanda. Então, quando eu lia as considerações das professoras durante a semana e ontem, eu vi isso, né? Tem sugestões? Tem, mas nenhuma delas disse assim, olha, essa estrutura não serve, não vai dar para fazer. Pelo contrário, são pequenos ajustes ao longo do caminho. Eu posso até mostrar para vocês depois sem problema nenhum. E aí, isso significa que eu vou passar para vocês um roteiro, como eu disse ontem, é esse nome que eu estou usando, mas ele, no diálogo com o orientador e com a orientadora de vocês, vocês vão poder fazendo ajustes de acordo com a matriz que vocês estiverem trabalhando, com a temática que vocês estiverem trabalhando. Então, não tem problema, né? Ele é só o trilho para vocês andar, mas vocês podem ir um pouquinho mais para um lado, um pouquinho mais para o outro, sem problema nenhum, tá bem? Deixa eu apresentar aqui para vocês, então, para nós já começar. Eu vou mostrar no Word mesmo e depois eu compartilho lá no trabalho. Eu não botei ontem para não gerar curiosidade e nenhum tipo de antecipação e ansiedade de cada uma, tá? Mas hoje, no final da manhã, eu vou inserir esse documento, o mesmo documento que eu vou apresentar para vocês, eu vou inserir ele lá no material de apoio, no trabalho, tem 2 trabalhos lá, um deles nós vamos fazer hoje de manhã, e o outro é para entregar até a semana que vem, que é o protótipo. Então, assim, vocês vão ter o roteiro, né? O trabalho de hoje não, mas vocês vão entregar ele à tarde, porque ele é só uma página, então não precisa nem roteiro. Vamos lá. Só confirma para mim se vocês estão vendo direitinho essa primeira página aqui. Sim, professor. Beleza, então, obrigado. Então, assim, gente, tem veja aqui, ó, vocês estão vendo aqui no cantinho, então vocês possam ver, ó, 4 páginas, tá? Então é isso, o roteiro que nós vamos utilizar, ele tem 4 páginas, só isso, né? A partir daí, vocês começam o preenchimento e a elaboração e o diálogo junto aos orientadores, tá? Então, nós temos uma primeira parte que é a identificação do projeto, tá? Nós começamos por aqui, tá? Começa pelo título, lembrando
que o título do projeto, é óbvio que nós não vamos, como eu falava ontem, nós não vamos executá-lo nesse momento, nós não vamos usar ele nesse momento para captar recurso e tudo mais. Mas espera-se que vocês, ao fazerem o trabalho, já pensem na possível execução futura dele. Então, é bom pensar coisas aqui a nível de título que seja já dentro dessa perspectiva, tá? O que é o título do trabalho? Ele precisa do projeto nesse caso, tá? Porque aqui não é um artigo científico. Se fosse um artigo científico, vou dar um exemplo para vocês. Aqui, ó, vou pegar um livro meu aqui só para dar um exemplo. Depois eu mando eles para vocês em PDF. Esse trabalho aqui, que se chama Pedagogia do Ser Mais, esse é o título do livro. Quando ele era um trabalho acadêmico, que eu reformulei para fazer o livro, ele se chamava A Justificação Antropológica do Pensamento Pedagógico de Paulo Freire. Faz diferença ou não faz? Faz muita diferença. Uma coisa é um título de um trabalho acadêmico, outra coisa é um título de um livro, outra coisa é um título do projeto. O projeto ele precisa já desde o título chamar a atenção de quem lê e de quem possivelmente possa estar financiando ou ajudando a executar. Então você não vai poder botar o título do teu trabalho assim, vamos imaginar alguma coisa, né? Metodologias ativas na educação infantil da escola João Goulart de Chapecó, Santa Catarina, no bairro São Pedro. Tá? Não pode, né? Esse título, a pessoa que lê, quando ela termina de ler, ela já diz assim, poxa, é muita coisa, isso aqui não vai dar, né? Agora, se o título fosse algo mais sucinto, não me vem nada na memória especialmente agora, mas do tipo assim, metodologias ativas, transformando a escola. Já é algo bem melhor e já me remete à ideia de transformação, me deixa claro onde vai ser, que é a escola, né? E como fazer metodologias ativas. Essa que é a grande diferença. Eu quero que vocês pensem nisso, tá? Pensem bem nisso. O título do projeto não é algo que você coloca assim simplesmente para preencher o primeiro item do trabalho. Ele é talvez aquilo que vai virar a marca do projeto, da execução do projeto. Vocês devem ter várias experiências nesse sentido, né? A UNO Chapecó, por exemplo, só para lembrar um projeto específico da UNO, nós temos dentro da Secretaria de Extensão e Diretoria de Educação Continuada e Extensão, que se chama agora, né, que está aqui o nome da diretoria, nós temos um projeto de cursos online, chama UNO Plus. Veja, não são cursos online da UNO Chapecó, é UNO Plus. Essa é a ideia geral, você construir uma espécie de marca registrada do teu projeto, como que você vai se referenciar a ele, né? Como é que você vai fazer isso, tá? Como que você transmite para outra pessoa já uma agregação de valor do projeto no título. Então, pensem bem no título. Talvez uma palavra de referência, uma palavra de impacto, uma palavra que te remeta já ao que você está fazendo, tá? Então, o título do projeto precisa ser pensado dessa forma. Tem boas dicas sobre isso naquele material que nós estávamos olhando ontem aqui, ó. Deixa eu voltar aqui só para vocês verem, ó. Alguns exemplos de títulos criativos e interessantes, tá? Então, conforme você vai lendo o material, ele vai te dando dicas também, tá bom? Área temática ao qual está vinculado. Pode ser uma ou duas, tá? No máximo 3, tá bem? Para que vai servir isso aqui para nós? Para nós ter noção do que está sendo elaborado, para nós saber se tem mais projetos na área de educação, ou, claro, educação, de modo geral, todos vão ser, mas pode ser, como nós estávamos falando antes, educação inclusiva e pode ser educação ambiental, são coisas diferentes dentro da educação. Então, se eu vou fazer um trabalho sobre educação ambiental, eu marcaria educação e meio ambiente, tá? E assim a gente vai fazendo uma aproximação das temáticas de vocês dentro dessas áreas. Basicamente, esse tópico aqui vai me ajudar a organizar o livro depois, tá? Porque não vou pegar os 75 trabalhos da pós-inovação e colocar por ordem alfabética dos autores. Não, eu vou organizar eles por temáticas. Dessa forma,
eu sabendo quais são as temáticas com as quais vocês vão dialogar dentro do trabalho, me permite depois organizar blocos de trabalhos dentro do livro, por exemplo, tá? E permite também eu fazer uma aproximação, perdão, fazer uma aproximação do tema que vocês vão trabalhar com os orientadores, tá? E as orientadoras, porque, de modo geral, como alguém já colocou ali, o Ivânio trabalha gamificação, a Cláudia trabalha questões indígenas e interculturais, a Tânia trabalha educação inclusiva, e assim a gente vai indo. Isso permite que a gente possa organizar melhor os trabalhos de vocês por proximidade e colocar os orientadores e orientadoras dentro desse trabalho. Tá? Então, sinalizem um, dois ou três. Se o de vocês não está aqui, tem a opção outro, você responde qual deles, tá? Descrição do projeto. Esse é o segundo tópico. Então, esse primeiro tópico, o tópico número 1, ele é mais rápido, mas ele é fundamental para a gente já entender. Ele já deixa, digamos assim, a marca registrada e a área de abrangência. E depois a gente vai começar a descrição, então. Nós queremos que vocês façam um resumo do projeto para que também a gente já na leitura inicial tenha uma breve descrição do que vai ser a pretensão do projeto. Eu, inclusive, vou fazer um movimento com vocês hoje aqui de manhã, na segunda metade, onde vocês vão trabalhar dentro da temática que vocês apresentaram na planilha do Google, o formulário, onde a gente já vai começar a elaborar esse item do resumo. Por que isso? Porque a partir do item do resumo, eu acho que nós teremos já condições de fazer a primeira aproximação com o nosso orientador, com a nossa orientadora, tá? Quando você fala com o orientador, da orientadora, você já manda o resumo para ele, para ela, e ele já vai, assim, ter uma noção exata do que você tem como intencionalidade da pesquisa, tá bem? Então, hoje eu vou passar, inclusive depois, no final da manhã, eu vou passar para vocês uma estrutura de como que se faz o resumo. Deixa eu ver se tem alguém aqui pedindo para entrar. Só resolver um negocinho. Deixa a porta, mano. Vai. Meu pequeno acordou. Então, depois eu vou passar para vocês a estrutura de um resumo. Nossa, o que que fala? Ah, professor, mas eu sei fazer um resumo. Não estou duvidando disso, tá? Mas, assim, existem técnicas para a gente elaborar um resumo que ajuda bastante, tá? Eu vou passar para vocês. Tá? E daí vocês vão elaborar esse resumo a partir da dinâmica que eu vou fazer com vocês da palavra, frase e parágrafo, e aí vocês já têm no final da manhã um documento para nós iniciar a tarde, que já é a síntese inicial e um pouquinho mais elaborada do próprio trabalho de vocês. Acho que vai ajudar. E aí depois, umas 3 a 5 palavras-chave, né? Porque isso também ajuda na delimitação, tá? Quando você coloca as palavras-chave, você já tem noção, vai tendo cada vez mais noção, um pouco mais exata, do que você está pensando em trabalhar dentro do teu projeto de inovação, tá bem? Eu penso também que, tendo em vista isso, depois, no nosso livro, a gente pode abrir a publicação de cada um dos projetos com o resumo e as palavras-chave. Então, a gente coloca numa página, por exemplo, o título, os autores, o resumo e a palavra-chave, né? E aí a gente já consegue fazer uma elaboração mais bonita, vamos dizer assim, né? Porque já referencia muito bem o que vai ser o projeto em si. Tá? Então, o resumo, eu acredito que é um momento importante para a gente, primeiro agora, antes do projeto, para a gente ter um fechamento do foco, porque, como vocês estão dizendo, a gente está meio perdido. Esse meio perdido, na verdade, vocês estão dizendo assim, vocês sabem o que querem, mas não sabem, não conseguiram ainda fazer a delimitação. E é um pouco o movimento que eu vou fazer com vocês hoje pela manhã, tá? E eu acho que o resumo aqui é fundamental para isso. Item 2.2 é a inserção na comunidade e contexto do projeto. Agora vocês estão vendo que aquilo que eu falei nas aulas de ontem, nas duas de ontem,
vão se materializando em tópicos específicos da estrutura do projeto, tá? Então, ó, apresentar a abrangência territorial do projeto. Vai ser na cidade de São Lourenço do Oeste ou vai ser num bairro de São Lourenço do Oeste? Isso faz diferença, tá? A abrangência territorial me diz, né? Eu sempre pensando, gente, se esse projeto estivesse sendo apresentado para captação de recursos, tá? Mesmo que você não pense nisso na hora da execução dele, é bem importante na hora da elaboração pensar nisso, porque permite você se tornar cada vez mais rigoroso na construção dos argumentos, tá? Imagine que você vai ter que pedir permissão para alguém para executar esse projeto. Você vai, com isso, se tornar mais rigoroso na elaboração, tá? Formas de inserção do projeto na comunidade. Vai ser via escola, vai extrapolar os muros da escola, vai ser na comunidade como um todo. Tudo isso é importante. Público-alvo. Vai ser com as crianças, com os adolescentes, com o ensino básico, com o ensino médio, com todo o bairro onde a escola está inserida, né? Que formas de atuação vão ser feitas? Vai ter oficinas, seminários, vão ter trabalhos de grupo. Todos esses aspectos são importantes para a gente entender, para quem lê, entender exatamente como que as coisas vão funcionar, tá? E formas de participação dos sujeitos. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês, que é bem importante, tá? Você não pode pensar um projeto onde você vai, executa as ações, faz o trabalho, e a partir desse momento, todo mundo recebe as informações, os treinamentos, os conhecimentos, como se nada, como se eles não soubessem de nada, como que fossem meros receptáculos do teu super conhecimento. Cuidado com isso. Não fica bem esse tipo de projeto, né? Onde você vai dar as coisas para os outros, né? Onde você trata o outro como alguém que não tem capacidade intelectual de dialogar contigo, de interagir com você. Eu penso que nas formas da participação, você deve imaginar como que as pessoas do local, do território, do público-alvo, onde você vai atuar com o projeto, vão participar de forma ativa. Vão participar como membros ativos, como a gente chama de sujeitos. São as pessoas que ajudam a fazer. Tá? Então, não é, mas eu vou trabalhar, professor, com crianças. Não tem problema. Eu vou trabalhar com idosos fora da escola. Não tem problema. Como que esses idosos participam? Eles vão vir nos treinamentos. Tudo bem, mas nesses treinamentos, eles vão sentar durante 2 horas ou uma tarde toda a ouvir você ou o professor que for lá falar? Será que isso cativaria, né, os participantes a sair de casa e vir participar das atividades? Ou será que lá tem dinâmicas de grupo? Vocês propiciam a interação entre essas pessoas? Vocês instigam essas pessoas a contar suas histórias de vida, a trazer e compartilhar os seus conhecimentos. Isso aqui é fundamental. Tá? Então, a inserção da comunidade e do contexto no projeto permite nós pensar as diversas formas de participação e sempre imaginando participação ativa dos sujeitos, que são o público-alvo, em relação permanente com os educadores que vão estar trabalhando o projeto. Tá? Então, pensem nisso com muita atenção, até vou grifar em vermelho aqui também, pensem nisso com bastante atenção, para que não pareça um projeto em que você executa, você é dono do conhecimento, você é um saber que é necessário, as pessoas precisam saber disso, professor. Sim, elas precisam, mas provavelmente elas têm opinião formada sobre isso também. E como é que você vai trabalhar aquilo que você acredita que elas precisam saber para melhorar a vida delas, porque tem boa intenção, eu não duvido disso, conciliando com aquilo que elas já sabem a partir da sua história de vida. Como é que essa história de vida, esse conhecimento do saber, da experiência dele ao longo da sua caminhada, essa sua trajetória pessoal, essa sua bagagem de cultura e de história que ela já tem, se incorpora dentro do projeto, na execução, de forma a qualificar
ainda mais a execução do projeto, e a inserção e a conexão com a comunidade. Pensem nisso, tá? Depois vem os objetivos, né? Sabendo onde eu vou fazer, com quem eu vou fazer e quais são as formas de participação e atuação no projeto, eu posso delimitar, então, meus objetivos, tá? E aqui nós temos aqui o objetivo geral e alguns objetivos específicos, né? O objetivo geral é a meta que a gente tem em vista, tá? Parece redundante dizer isso e talvez seja lugar comum para vocês, mas vejam bem, peguem o exemplo que eu dava para vocês ontem. Eu estou em Chapecó e quero chegar em São Lourenço do Oeste, né? Para dar uma aula. Meu objetivo é claro, né? A meta que eu tenho para aquela tarde, vamos dizer assim, ela é muito clara. Eu quero chegar em São Lourenço, que não é onde eu estou, fazer uma ação específica, que é dar uma aula, com um tempo específico que é das 19 horas às 20 horas e 30 minutos, tá? Então, a meta tem que ser clara. Tem que ser clara para mim e para todo mundo que lê o projeto, tá? Então, se eu escrevo no projeto, sair de Chapecó às 5h30 e chegar às 19 horas para dar uma aula na pós-inovação, fica claro para quem lê o que eu vou fazer. Eu vou sair daqui, vou chegar lá, de cara, né, num tempo tal e assim por diante. Quando às vezes a gente lê o objetivo geral de um projeto, de uma dissertação, de um TCC e tudo mais, a gente fica olhando assim e parece que a pessoa quer salvar o planeta com aquele projeto, tá? Lembre-se, os projetos não são isolados, mas eles também não podem ser um projeto que tenta resolver tudo, tá? Veja, quando eu brinco com vocês que eu quero ir daqui a São Lourenço da aula, eu não estou querendo salvar a minha vida de professor, ou dizer que a minha aula é a melhor aula do mundo, por isso que eu tenho que sair daqui e aí, porque em São Lourenço não tem ninguém para dar a minha aula. Não é disso que eu estou falando. Então, tomem cuidado ao estabelecer o objetivo geral, para ele não ser geral demais, que quando eu leio eu não compreendo onde você quer chegar, né? Porque ele estabelece a meta clara, de forma objetiva. É isso que eu quero dizer para vocês. Pensem que quando eu leio o projeto, e se eu fosse o agente financiador, eu dissesse para vocês, entendi e eu vou te ajudar. Tá? É um grande desafio. Por isso que eu dizia ontem para vocês, o preenchimento do roteiro não é algo que se faz de forma espontânea, no improviso, deixando para a última hora. Porque senão o orientador de vocês vai ler e vai dizer, olha, com todo respeito, mas aqui você não tem um objetivo geral, você tem uma intencionalidade. Eu quero melhorar a educação infantil da minha escola. Isso não é um objetivo geral. Isso é uma intencionalidade. Né? Todo mundo quer. Você e a torcida do Corinthians. O mundo inteiro quer melhorar a educação infantil na escola. A pergunta é, como que você vai fazer isso? Né? Aí você começa a recortar. Né? Começa a recortar. Você tem uma intencionalidade. Mas qual é a meta específica dentro da educação infantil na escola? Né? O que você quer alcançar com essa melhora? Por que você acha que tem que melhorar a educação infantil na escola? O que você quer alcançar com isso? Alunos que sabem ler melhor? Que sabem pintar melhor? Crianças que se relacionam melhor umas com as outras? Você acha que isso pode melhorar a violência na sociedade? Aí você começa a enxergar por que você quer melhorar a educação infantil na escola. Onde você quer chegar? Aqui, ó, a médio e longo prazo. Talvez tenha um desenho para hoje, né? Uma atividade que logo depois que ela termina, ela já tem efeitos. Mas você pode também ter algo mais a longo prazo, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Né? Então, aqui também tem uma chave de leitura bem importante na hora de elaborar o objetivo geral. O que você quer, onde você quer chegar, a médio e longo prazo. Tá? Porque aqui é questão de tempo também. Tá? Aqui, na hora de você construir depois o cronograma de execução das metas e das atividades, das ações, você tem como conectar ao objetivo geral
quando você diz que você tem metas a longo prazo, te permite, por exemplo, estabelecer que o projeto precisa 2 anos de execução. Se você tem um projeto a curto prazo, você pode fazer um projeto de 6 meses, por exemplo, para execução, tá bem? E quais os... Alguém quer falar? Professor, Sim. só interromper um minutinho. As meninas em Quilombo estão sem luz, tá? Então, acredito que provavelmente elas saiam fora da aula porque terminou a luz lá. Ah, Faltou tá. luz, Eu tô no vendo caso. aqui no meu WhatsApp que tem alguém comentando sim, verdade. Sem luz aqui. Tá bom, não tem problema. Que pena, né? Que pena. Mas a princípio, então, depois elas conseguem acompanhar na gravação. Mas tá bom. Que pena. Tomara que seja só a luz o problema, que daí tá tudo resolvido, né? Mas obrigado por avisar, viu? Bem, e por fim, o objetivo geral sinaliza os benefícios que o projeto vai gerar, tá? Então, como eu dizia, se você sinaliza a médio prazo, pode ser 6 meses, um ano. Se você longo prazo, pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aí você delimita isso. E aí você demonstra, dentro desse prazo, quais os benefícios que o projeto vai gerar. Esses são, gente, indicativos, tá? Indicativos para vocês elaborarem o objetivo geral. Você não precisa, obviamente, colocar todas essas informações no objetivo geral. Eu só estou ajudando aqui vocês com várias dicas para que vocês dizem, eu vou usar, veja, tem um monte de vírgula aqui, né? Eu vou usar a estratégia de colocar a meta clara no meu objetivo geral. Tá beleza, tá ótimo, esquece o resto. Não, eu vou colocar que eu quero estabelecer um processo a longo prazo de transformação da educação infantil na minha escola. Beleza, pega isso e vai. Não, eu quero falar exatamente dos benefícios, porque meu foco está em qualificar tal e tal e tal processo. Então, constrói o objetivo geral a partir dos benefícios. São jeitos de fazer. Você não precisa ter tudo ao mesmo tempo, senão vai virar um objetivo geral de 2 páginas, né? Os objetivos específicos. Eu diria assim, depois de construído o geral, os específicos ficam muito fáceis, tá? Então, o desafio maior é a construção do objetivo geral, tá? Os específicos, eles vão definir as etapas que devem ser realizadas para alcançar o objetivo geral. Gente, vocês já fizeram TCC, alguns de vocês aqui já fizeram dissertação e tese. O que a gente faz lá no objetivo específico da pesquisa, se não delimitar como que você vai dar conta do geral? Simples assim, tá? E de modo geral, existem pessoas que usam a seguinte estratégia. O primeiro objetivo específico da dissertação, do TCC ou da tese é o referencial teórico, o segundo é a metodologia, o terceiro é como é que você analisa os dados e alcança os resultados. Isso é um jeito de fazer, tá? Tem gente que não gosta disso. Eu, particularmente, não acho ruim, tá? Ou seja, para mim fazer o meu trabalho científico, eu preciso de uma teoria, um método de análise e análise interpretativa dos dados. No meu projeto de inovação, da mesma forma, eu sei onde eu quero chegar, porque o projeto é um projeto de intervenção inovadora, e aí, para mim chegar nesse objetivo, eu vou delimitar quais são as metas, quais são as etapas que eu vou executar. Então, se eu quero, estou retomando aqui, né? O meu exemplo esdrúxulo de ontem, né? Eu vou sair de Chapecó para dar uma aula em São Lourenço. Esse é meu projeto de vida nesse final de semana. Primeira meta, me certificar de que se eu sair às 5h30 eu chego? Sim, desde que seja de carro. Beleza. Então, meu primeiro objetivo é ter um carro para um objetivo específico. Ter o meu carro pronto para mim viajar, com combustível, funcionando. Se está chovendo, saber que o limpador funciona e assim por diante. São detalhes dentro do mesmo negócio. Então, a primeira coisa é ter um carro. Segundo, é me organizar no tempo. Eu não posso sair daqui depois das 5h20 e 5h30, senão eu vou ter o risco de não chegar na aula. Terceiro, eu tenho que ter a aula preparada. Então, eu preciso dedicar 1, 2 dias antes para preparar a minha aula e não deixar para a última hora. Por quê? Porque pode ter imprevistos. Daqui a pouco eu deixo a aula sexta de noite, eu vou preparar ela sexta de tarde.
e aí sexta de tarde eu tenho um imprevisto, passo mal do estômago, fico doente, algum filho fica doente, tem que levar no médico, e aí quem que vai preparar a aula para mim? Os objetivos específicos se transformam em atividades a serem realizadas dentro do projeto. No caso do projeto aqui de inovação, projeto social, projeto de extensão, é assim que funciona. Eles se transformam em objetivos. Vocês vão ver mais para frente que cada objetivo se transforma numa meta e cada meta tem ações que dão conta dela. Eu vou exatamente um diagrama que eu vou mostrar para vocês, tá? De modo geral, são as etapas a serem executadas, tá? Então, não tem muita dificuldade aqui, tendo em vista a elaboração do objetivo geral, tá? Então, o grande segredo está aqui, ó. Trabalhem bem com o orientador, com a orientadora de vocês, a elaboração do objetivo geral, de modo que depois dele dificilmente vocês vão ter algum tipo de entrave de discussão, no sentido de discussão que não de problema com o orientador, né? Discussão no sentido do debate, do diálogo para a construção do projeto inovador. Ao definir o objetivo geral, você tem, assim, boa parte da sobrecarga de elaboração teórica bem definida, bem encaminhada, tá? E aí, vem esse item que eu acho que é muito importante, né? Do ponto de vista prático, de quem financia projetos, é o que o pessoal dá mais atenção, é a justificativa, tá? A justificativa significa você dizer o porquê que o teu projeto precisa ser executado e por que as pessoas têm que dar atenção para ele, tá? Essa é a questão de fundo. Então, apresentar os motivos que justificam a implantação do projeto. Tá? Por que e para que executar o projeto? Por que é importante melhorar a educação infantil na tua escola? Para que eu tenho que dar atenção para isso? Você me trouxe um projeto aqui, eu sou um agente financiador, um fundo de financiamento. Por que eu preciso perder meu tempo lendo um projeto sobre melhorar a educação infantil? É para isso. A justificativa é exatamente isso. Você vai desenvolver uma reflexão, argumentos fortes que fazem com que quem lê o trabalho diga assim: poxa vida, realmente, se isso aqui for executado dessa forma, vai fazer muita diferença na comunidade onde vai ser executado. Né? Você tem que falar das necessidades fundamentais dessa intervenção. Não só dizer que no mundo a educação é... Não, não é no mundo, e na tua realidade, lá naquele território que você delimitou, lá naquela escola que você trabalha. Se for ou não implantado esse projeto, que falta vai fazer se caso ele não for? A justificativa é isso, é demonstrar para outra pessoa que vai estar lendo, que não te conhece, que não conhece talvez a tua escola, mas ele está lendo o projeto, ele vai dizer assim: nossa, realmente isso aqui faz muita diferença. Realmente, se dentro dessa comunidade, dentro desse contexto específico descrito aqui, se esse projeto for ou não executado, vai fazer muita diferença. Tá? Fundamentação a partir de diagnóstico local, de intervenção ou do público-alvo. Demonstrar, né? Demonstrar qual é a realidade onde eu vou executar. É uma escola? Ela é da periferia ou do centro? Ela é pública ou ela é privada? As crianças e as famílias que estudam nessa escola são de renda média ou renda baixa ou quase sem renda? Tudo isso vai fazendo diferença. Tá? Eu me recordo quando eu executei o projeto da minha tese aqui em Chapecó, quando eu fui delimitar o meu local de trabalho, e eu defini como o bairro mais pobre da cidade. Onde que está esse dado? Está nos dados do socioeconômico do município, né? Aqui em Chapecó tem um relatório que diz qual que é a renda média das famílias em cada um dos bairros de Chapecó. Então fica fácil. Esse tipo de informação são informações pertinentes que me ajudam a justificar os critérios, justificar e estabelecer critérios de escolha para incluir ou para excluir um local onde eu vou executar o meu trabalho. Tá? Falar do público-alvo não como um público coitadinho que precisa do projeto porque eles não têm nada. Não.
falar da importância de resgatar a dignidade, sempre no positivo. Resgatar a dignidade dessas pessoas, ampliar o acesso à educação, ampliar, agregar, somar, multiplicar. E não dizer que não tem, que falta. Demonstrar que o teu projeto é fundamental para aquele local onde você está pensando, tá? Articular com a comunidade, mostrar que a comunidade está demandando esse projeto. Se alguém não quer, se aqueles onde vai ser executado não demonstram intencionalidade de participação, a chance de aprovação do projeto é muito, muito difícil. Né? É por isso que muitas vezes em projetos de pesquisa, em agências de fomento que pagam para a gente pesquisar, eles pedem, né, carta de anuência das instituições envolvidas. Porque é isso. Se você quer fazer uma pesquisa na educação infantil do município de Chapecó, você minimamente precisa demonstrar para quem vai financiar a tua pesquisa que o município tem interesse da pesquisa, minimamente. Tá? Então, por isso que eles solicitam esse tipo de documentação. Aqui é o momento de vender o peixe, né? Aqui tem que ser um pouco comercial, tá? Você tem que fazer uma propaganda positiva do teu projeto, de modo que o leitor diga assim, realmente, né? Tá bem construído o título, a justificativa é boa, onde você quer chegar eu entendi, os objetivos específicos, as metas e as atividades que você vai realizar eu também compreendi bem, então vale a pena apostar ou vale a pena seguir lendo esse trabalho para frente, tá? Parceiros. Depois disso, depois de convencido o leitor que é importante e estabelecido onde você quer chegar, vem os possíveis parceiros do projeto, tá? Aqui são pessoas, instituições que colaboram no desenvolvimento ou que vão colaborar. Né? São instituições que vão colaborar. Deixa eu arrumar aqui. Colaborar no desenvolvimento do projeto, tá? Porque, como você está em fase de elaboração, então é no futuro. Por que isso é importante? Porque para quem financia ou para quem lê o projeto e aprova, seja com financiamento ou não, ele gosta de saber se esse é um projeto que está na tua cabeça e é a tua intenção executar, ou tem mais gente envolvida, tá? Mais gente que está comprometida com a execução. Há uma tendência, né, isso é só uma tendência, mas ela ajuda, há uma tendência de um projeto com 4 ou 5 instituições envolvidas, ele tem mais relevância que um projeto onde só o elaborador, a elaboradora está envolvida e comprometida com ela, né? Essa é a vantagem, né, dessa demonstração aqui, né? Agrega valor ao disponibilizar o tempo e o conhecimento no processo. Talvez você entenda bem daquilo que você está propondo, mas talvez tenha uma entidade na tua cidade que tem 10 anos de experiência sobre isso. Por exemplo, eu sou pesquisador da educação ambiental, mas eu não sei tudo sobre isso. É bem provável que a ONG SOS Terra, aqui em Chapecó, que tem 20 e poucos anos, tem muito mais experiência de projeto social do que eu no tema da educação ambiental. Então, se eu fosse propor, ou para captar recurso, sei lá, da Fundação Boticário, que a empresa Boticário financia muitos projetos de educação ambiental, se eu colocasse a SOS Terra como minha parceira, que provavelmente já teve projeto aprovado com eles, é bem provável que as minhas chances de aprovação aumentariam. Então, aqui temos que ser estratégicos, tá? Bem estratégicos. Se a justificativa é a dimensão comercial do trabalho, aqui nos parceiros é a dimensão política. Você demonstra a tua capacidade de articulação, de relacionamento, de empatia com outras pessoas e outras instituições que fazem ações parecidas, tá? Imaginem vocês de que forma uma outra entidade, uma outra pessoa, ao elaborar um projeto temático ligado àquilo que você trabalha, quando é que você seria chamado como parceiro? Se coloca no lugar do outro, né? Pensa nisso. Será que você, como pessoa física, ou se você participa de uma ONG, de uma outra instituição, você seria chamado a participar de projetos como parceiros?
E se seria chamado, seria para executar o quê? Para agregar que tipo de expertise nesse projeto? São esses os parceiros que você precisa, tá? Quando a gente fala em parceiro, é disso que a gente está falando, de agregar pessoas e instituições no projeto da gente para dar um certo respaldo. É como se fosse um carimbo, tá? Vou pegar aqui um exemplo para vocês, ó. Esse meu livro tem o prefácio do Adriano Nogueira, que é um educador que foi orientado pelo Paulo Freire, e é um livro sobre Paulo Freire. É isso, gente, você agrega alguém que, de certa forma, chancela o teu projeto. No meu caso, um projeto era um livro, e diz assim, ó, leia esse livro, porque ele é importante. Ele não colocaria o nome dele na capa do livro nosso se não acreditasse que esse livro desse uma contribuição. Veja, eu estou falando aqui já justificando a presença dele, tá vendo? É disso que eu estou falando aqui nas instituições parceiras, tá? Elas podem compartilhar espaço físico. Olha, eu quero executar oficinas de educação popular. Mas eu sei fazer bem isso, mas eu não tenho sala. Então, vou fazer parceria com a escola aqui do meu bairro para ele ceder uma sala, porque de noite não tem aula, só tem aula de manhã e de tarde. Não custa nada ser parceiro da escola, então, né? Porque já está lá a estrutura, tem data show, tem caixa de som, tem cadeira, tem mesa. Eu não preciso comprar uma sala, alugar uma sala para executar meu projeto. Podem ser pessoas, né? A escola pode ceder a sua secretária, estou dando exemplo, né? A secretária para fazer o relatório das reuniões. Ou uma professora, um professor, fazer o relatório, né? Equipamentos e instalações, né? Data show, cadeira, ar-condicionado, laboratórios, né? Se fosse um projeto que exigisse laboratórios, eu posso fazer parceria, né? Se o projeto é na área da saúde, por exemplo, né? Posso fazer parcerias com empresas locais, com a universidade, com o curso de química, com o curso de enfermagem, com o curso de medicina, né? Prestação de serviços. Eu faço a parceria com a ONG e ela vem me dar assessoria no monitoramento das ações, porque ela já executou muito mais projetos do que eu, ela sabe como monitorar as ações para ver se vale a pena mudar, se precisa fazer uma mudança, se precisamos reajustar o orçamento e assim por diante, né? Tudo isso para facilitar a execução, a implementação do projeto, visando o seu maior sucesso. Porque a gente não faz projeto e não chama parceiro para quebrar junto com a gente. A gente faz isso para conseguir executar melhor, fazer melhor, atingir melhor a meta. É para isso que a gente chama parceiro, tá? E aqui tem um exemplo para vocês de como que seria uma maneira de apresentar isso, tá, gente? Ó, eu vou dizer para vocês, até foi uma sugestão, acho, da Prof. Cláudia, na tabela que a gente montou ontem. Não precisa ser exatamente desse jeito, tá? Eu estou aqui utilizando alguns materiais como referência, especialmente o da UNO Chapecó, e não precisa ser exatamente assim. Se você quiser, você pode fazer por extenso também, tá? Mas você pode fazer uma apresentação inicial, uma introdução aqui nesse tópico, né? Vamos dizer assim, parceiros do projeto. Você pode fazer aqui um parágrafo explicativo, que você vai deletar depois, né? Vocês já perceberam isso, claro, né? Você pode aqui fazer uma apresentação dizendo que o projeto, se for executado, ele demanda parcerias para X, Y, Z, né? Por causa de sala, por causa de equipamento, por causa de pessoas para executar as temáticas que talvez você não domine. E aí você coloca aqui organização ou pessoas, né? Que vão ser parceiros no projeto. Eu fiz um exemplo aqui, né? Eu não, na verdade, isso aqui já estava no projeto, ó. A organização não governamental. Qual que é a função? Porque você tem que deixar claro, né? Não, eu vou convidar a Secretaria Municipal de Educação de Chapecó a participar comigo. Isso é muito amplo, né? Entendi que você vai convidar a secretaria. Mas ela vai fazer o quê? Ela vai divulgar junto aos professores, porque o teu projeto é formação de professores? Aí sim, faz sentido dizer isso, né? E aí seja bem específico nesse item, né? Divulgar o e-mail que eu vou mandar para a secretaria, no mail list dos professores municipais de educação. Eu entendi agora o que a Secretaria de Educação vai fazer dentro do projeto, tá? Ela vai participar das reuniões de planejamento.
Como é a formação de professores, eu vou chamar um representante ou dois da educação infantil do município de Chapecó para participar do planejamento, porque eles provavelmente e elas vão ter muito mais experiência do que eu, porque estão no dia a dia dialogando com 200, 300 professores. Perfeito, né? Divulgar dados referente à participação de novos sujeitos para outras reuniões. Olha, beleza, vocês vieram para essa reunião aqui, agora a gente precisa fazer uma reunião com os professores. Ah, então você vem lá no dia da formação mensal que a gente tem. Beleza, esse tipo de parceria faz sentido, tá? Então podem ser organizações, podem ser empresas, podem ser escolas e podem ser pessoas. Sempre deixando claro aqui, seja nessa planilha ou seja num texto por escrito, quais são os parceiros. Eu sugiro que se vocês fizerem um texto por escrito, vamos imaginar aqui, ó, fazer um exemplo direto aqui, ó. Vamos dizer que vocês vão chamar o professor Ivo para fazer uma intervenção no projeto de vocês, e a função dele vai ser isso aqui, tá? Olha, gente, vai fazer um texto por escrito, apresenta aqui, teremos 3 pessoas participando. Beleza, bota lá em cima na apresentação, bota o marcadorzinho, que vai ficando fácil de quem vai ler o projeto entender. São 3, tá aqui, 1, 2, 3. Pode até botar número se quiser. Isso facilita bastante, vai dando uma estética para a apresentação do projeto, de modo que o que você disse no parágrafo se desdobra abaixo nos itens específicos, tá? Então, só vamos tirar isso aqui, porque era só um exemplo. Beleza? Façam isso. Se preocupem com o leitor, tá? É isso que eu quero dizer. Se preocupe com o leitor, com a leitora do projeto. Ele tem que entender exatamente também na forma como está apresentado o que você quer dizer, não só no conteúdo, tá? O conteúdo é super importante, ele, sem dúvida, dá conta do que você quer chegar de forma fundamental, mas também você precisa cuidar da forma. Por isso que eu gosto de tabela, eu particularmente gosto, tá? Mas como eu disse, não é obrigatório, nem para os meus orientandos e orientandas, tá? Não vai ser obrigatório, é uma forma de apresentar, né? Eu acho que a tabela, ela quebra um pouco essa coisa do texto, né? Por isso que nos relatórios finais de projeto, é muito bom ter imagens, tá? Porque as imagens, elas dinamizam a própria leitura que a gente vai fazendo, tá? Bom, vamos dar conta da abordagem metodológica ainda nessa primeira parte. Vamos retomando sempre assim ao fio da meada, tá? Sabendo o tema do projeto lá no título. Estabelecido a meta que se quer chegar e as ações que vai se fazer no objetivo geral específico. Contextualizando o local da execução e os sujeitos do público-alvo. Justificando como que você vai fazer isso, convencendo o leitor de que vale a pena apostar no projeto. E sabendo quem que vai ajudar na execução, que não vai ser um projeto de uma pessoa só, a pergunta que eu faria como financiador de projetos, vamos imaginar que eu fosse um gestor de um fundo ou de uma empresa que investe R$5.000 por ano em projetos sociais. Tendo em vista isso, eu ficaria me perguntando qual seria a abordagem metodológica desse projeto, ou seja, quais seriam as estratégias e os métodos utilizados para você alcançar tudo isso que você acabou de me dizer. Tá? Então, aqui na abordagem metodológica, é isso que vocês vão fazer. Né? São os métodos, as coisas, as atividades e assim por diante. Tá? Porque cada objetivo e cada meta, obviamente que vai exigir um esforço na execução, né? Não basta elaborar um projeto bonito no papel e depois, na hora de executar, você simplesmente não conseguir fazer, tá? Então, descrever as atividades que serão realizadas no projeto, que estão sendo elaboradas em detalhes. Por que eu digo aqui em detalhes? Olha só, se você vai dizer assim, fazer uma oficina, ou melhor, fazer 3 oficinas de formação de professores da educação infantil do município de Chapecó. Isso pode ser uma ação dentro do projeto. Mas eu me perguntaria, que tipo de oficina?
Qual que é a tua compreensão de oficina, né? O que é uma oficina especificamente? Quem que vai executar? Por que 13 e não 4? Ou 2? Ou 10? Quais vão ser as temáticas de cada uma das oficinas? Quem vai ser o facilitador, o treinador, o educador nessa oficina? Quantos professores vão participar dessa oficina? Onde que vai ser executada essa oficina? É nas escolas? É reunindo todo mundo junto? Percebe quantas perguntas eu fiz a partir de um simples enunciado de que vai ter oficinas de formação de professores? O detalhamento metodológico é exatamente isso. Tá? Por quê? Vou dar um... Por que a gente tem que detalhar? Veja só. Parece exagero, mas não é. Ó, se você tiver 20 pessoas ou 200, isso implica em qual sala reservar. Se você quer fazer dinâmicas de grupo com cartolina, se você tem 20, 4 cartolinas chega. Se você tem 200, você precisa de 40, 50 cartolinas. E você não pode chegar com 4 cartolinas debaixo do braço, 3, 4 canetões e chegar numa sala que tem 200 professores. É impossível. Então, o detalhamento permite, inclusive, estabelecer orçamento. Bom, se eu tenho que comprar 4 cartolinas, sei lá, eu preciso de R$ 5. Se eu precisar comprar 40, eu preciso de R$ 100. Posso comprar coloridas, gastar um pouco mais. Você percebe a diferença? Faz toda a diferença. Quais técnicas eu vou usar? Que instrumentos eu uso? Eu vou ter que passar um filme, um documentário para esse grupo? Beleza. Tem que ter caixa de som, tem que ter data show, ou uma TV na sala. Faz toda a diferença. Você não pode pensar a ação sem detalhar, porque isso vai comprometer decisivamente a execução da tarefa. Tá? Então, os recursos necessários. Será que um professor sozinho dá conta de 200 professores na sala de aula, numa oficina? Ou precisa mais um secretário junto, uma pessoa que está no apoio, que resolve as perguntas, que traz água, que cuida do cronômetro e assim por diante? Qual é a carga horária de cada uma dessas oficinas? 8 horas? 4 horas? 2 horas? 1 hora? Isso faz toda a diferença, porque você contratar alguém de fora, que vai vir de São Paulo dar essa oficina, e você dá uma oficina de 1 hora, é inviável. Ele vai passar 2 horas no avião para vir, 2 para voltar, para vir dar um trabalho de 1 hora. Então aproveita e traz essa pessoa para um dia inteiro de atividade. Se eu tivesse aprovando o projeto, eu ficaria atento nesse sentido, né? Ao tempo de realização de cada ação. Porque, veja, você quer transformar a educação infantil da tua escola. Será que uma oficina de 1 hora dá conta disso? Claro que não dá, né? Precisariam umas 5 oficinas disso, de dias inteiros. Então, congruência, tá? Do ponto de vista metodológico, com o teu objetivo. Demonstre que as metas e as ações e as atividades do projeto estão congruentes. Vocês sabem o que é isso, né? Identificados, né? Você não pode querer mudar a educação do teu município com uma atividade de 1 hora ou uma panfletagem no semáforo, tá? Agora, isso pode ser uma das ações do teu projeto, sem dúvida nenhuma, não estou desfazendo ela, mas ela pode ser uma atividade, tá? Registro e sistematização. Se o teu projeto é tão importante assim, é preciso registrar cada uma das ações, cada uma das atividades. Sistematizar de tal forma cada uma das ações que, se alguém lê o teu relatório final, consiga executar da mesma forma ou algo muito parecido, ou utilizando isso como referência para a execução de outro projeto, talvez em outra realidade, com outra temática, da mesma forma. Divulgação. Aqui, divulgação está ligado à comunicação, tanto divulgação das ações que você vai executar, para que atinjam o público-alvo e o público-alvo participe de cada uma das atividades que você executar, porque não adianta você ter uma baita de uma atividade que você vai trazer uma pessoa bem importante para falar, e você chegar no local, tem 3, 4 pessoas. Isso já me aconteceu. Eu já fui em lugares fazer atividades que a gente tinha uma expectativa de 50, 60 pessoas, chegava lá, tinha 10. É frustrante. Tomem cuidado com isso.
Às vezes a pessoa chama a gente vai lá. Não tem problema falar para 8, para 10, não tem problema. O problema é que às vezes a gente se deslocou longas distâncias, a gente tem uma expectativa, né? Aí você chega no lugar e não tem ninguém. E já fui também o contrário, né? Já fui em atividades que eu achava que ia ter 50, 60 professores e tinha 300, tinha 200, né? Já fui falar em semanas acadêmicas de biologia sobre educação ambiental, que era para a turma de biologia, e chega lá na hora, você tem, em vez de 100 alunos, você tem 400 alunos. É brilhante isso. Isso fala muito, não porque era eu, tá? Não era por causa disso. É pela organização do evento, pela divulgação que as pessoas fazem, tá? A maneira como você divulga, a maneira como você demonstra a importância daquela ação, daquela atividade, vai atrair mais o público ou não, tá? Tomem, fiquem atentos a isso, tá? E na hora de vocês elaborarem a abordagem metodológica de vocês, olhem de novo esse vídeo com atenção para que possa ajudar, tá? E aí, as formas de acompanhamento, até botar um S aqui, né? Formas de acompanhamento e avaliação, tá? Todo projeto social, e eu acredito que os projetos inovadores também são importantes nesse sentido, todo projeto exige um acompanhamento permanente das ações que estão acontecendo, tá? Vou dando exemplos aqui para ajudar vocês a entender isso. Um projeto para 2 anos. Gente, você não pode esperar depois de 1 ano e meio de execução do projeto para ver se as ações estão acontecendo. Se tudo que você tinha planejado está acontecendo. Imagine um exemplo simples. Alguém coloca como projeto de vida, e projeto de vida também é importante estabelecer meta, prazo e tudo mais, né? Projeto de vida fazer graduação em filosofia, que nem eu fiz, né? Só para usar o meu exemplo do meu curso para não falar dos outros. Olha, se o meu filho chegar para mim e dizer que quer fazer filosofia e leva 4 anos fazer filosofia, uma graduação, eu não vou olhar as notas dele no terceiro ano da faculdade dele. Eu tenho que acompanhar sistematicamente cada semestre. Está entendendo esse exemplo simples para você compreender o que é acompanhamento? Porque eu não posso chegar no terceiro ano que ele está na faculdade e perceber que, na verdade, ele ainda está no primeiro, porque ele reprovou em todas as disciplinas. Percebe como é importante o acompanhamento das ações? Porque o objetivo geral ele é alcançado pelo mérito e a qualidade da execução de todas as etapas do processo, e não de uma em específica. É isso. É isso que é. Acompanhamento é a capacidade que alguém tem dentro do projeto de olhar cada uma das ações e perceber se elas estão avançando ou não, se elas estão atingindo ou sendo executadas, cada uma delas, de modo a dar conta do objetivo geral. Quando eu falo que tem que fazer uma oficina, essa oficina com 20 pessoas durante 4 horas, eu não posso ter uma oficina durante 2 horas com 10 pessoas. O acompanhamento é para isso, tá? E quem financia, fique atento se um dia você pedir recurso externo. Quem financia, ele guarda na memória. Ah, o projeto X tinha oficinas com 20 professores. Bom, no relatório final ele vai olhar. Para aí, mas nessa foto só tem 5 pessoas. Cadê as outras 15? Eu financiei uma ação para 20 pessoas. E aí você fica de calça curta. Tá? Muito cuidado. A demonstração nas fotos, no relatório final, precisa ter 40 pessoas na tua oficina. 30 pessoas. E aí você vai ficar bem com o agente financiador. Ele vai olhar para o teu projeto depois de executado e dizer assim, poxa vida, nós colocamos dinheiro aqui para atingir 50 pessoas e no final atingiram 200. Que maravilha de execução, que equipe competente, que meta bem cumprida, bem atingida. Tá? E no final a gente fazer a avaliação. Não tem como você terminar o projeto, não olhar para trás, um relatório parcial, né? Fazer um relatório parcial, discutir esse relatório parcial com a equipe e a partir daí, então, fazer uma avaliação e depois elaborar o relatório final. Né? A avaliação é processo intrínseco ao projeto e ela está intimamente ligada às formas de acompanhamento.
Tem muita gente que, ao executar projetos de maior envergadura, né, de R$ 1.000, milhões de reais, fazem avaliações sistemáticas, né? Avaliação, se o projeto tem 1 ano, faz avaliação a cada 2 meses, 3 meses, para chegar no final com 3, 4 avaliações, e aí consegue chegar com sucesso ao final, né? E aqui tem alguns exemplos, né, gente, de métodos. São exemplos, tá, gente? Tudo que está aqui é base de referência. Em nenhum momento dizer que tem que ter tudo isso nos projetos de vocês. Já só para ressaltar, né? Você pode fazer oficinas, você pode fazer debates iniciais, né, para levantamento e diagnóstico. Você pode fazer palestras presenciais ou online, né, nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu imagino que muito projeto social teve que se adequar, né? Porque projeto social, ele é eminentemente ações, encontros, né? Então, você pode fazer palestras online, fazer lives, né? Hoje tem vários softwares que permitem você fazer lives no YouTube com participação ilimitada de membros, né? E totalmente gratuito. Encontros e seminários, especialmente seminários de prestação de contas, né? É bem importante fazer isso, né? Chamar os sujeitos que participaram do processo e apresentar o relatório final, dar um relatório final impresso para que eles levem para casa e analisem, olhem, deem sugestões. Gente, transparência. Transparência é fundamental, tá? Se você está escondendo alguma coisa de alguém, é porque não está legal. Tomem cuidado disso, né? Eu fui vendedor por muito tempo, tá? E o vendedor que não quer fazer pós-venda, ligar para o cliente no dia seguinte e se perguntar como é que está o produto que ele acabou de levar para casa ontem, é porque alguma coisa não está legal, tá? Aqui, fiquem bem atentos a isso, tá? Seminários de divulgação das metas, dos resultados alcançados, do relatório final, eles são riquíssimos para solicitação de recurso futuro para o mesmo agente financiador. Teatros e jogos, né? As ações dentro do projeto são praticamente ilimitadas, né? Dinâmicas de grupo, isso tudo ajuda muito. E além de ajudar muito as pessoas a compreender melhor a realidade, né? Porque você trabalha em uma perspectiva de metodologias ativas, independente do nome que você dê para isso. E se não for metodologia ativa, que seja pelo menos teatro, jogos e dinâmicas, que para mim faz parte, né, de um conjunto do arcabouço todo das metodologias ativas. Isso fica bem, porque dificilmente as pessoas fazem isso fora do teu projeto. E fica bem também porque você depois pode fazer vídeos e fotos desses momentos e que contribuem muito para a construção do relatório final. Tá? É sempre importante, aqui é um dado que é bem relevante também, é sempre importante justificar as escolhas metodológicas que você faz, tá? Fundamentando por que ela está adequada ao objetivo do projeto e como que ela garante a qualidade das ações e a efetiva participação dos sujeitos, tá? Então, vou dar um exemplo aqui, que às vezes a gente vê com frequência. Você quer trabalhar com educação infantil, é só um exemplo, tá? E aí você coloca lá numa das ações, elaboração de quadro sinótico por parte dos sujeitos em oficinas pedagógicas. Gente, como é que uma criança de 2 anos que não sabe nem escrever vai elaborar um quadro sinótico das reflexões? Você percebe? Eu estou dando um exemplo absurdo, né? Mas é isso. Cuidado com isso, tá? Você tem que demonstrar que o instrumento que você está usando está adequado ao objetivo que você quer atingir e aos sujeitos que estão participando. Se você está fazendo um projeto de alfabetização de adultos, você não pode pedir para que esses adultos, no final de 3 oficinas, elaborem um artigo científico. É óbvio que não. É isso que eu falo de adequação. Esse é um cuidado. Será que as ações e os instrumentos utilizados estão adequados com o público-alvo que você está trabalhando? Isso você tem que trabalhar, tem que executar com maestria, porque é ele que vai costurando as formas de execução. É ele que vai costurando a justificativa e a necessidade de que o teu projeto alcance o objetivo com sucesso. Tá? E faz com que o participante, o sujeito do processo, que está envolvido em cada uma das ações,
não se sinta constrangido, né? Já aconteceu, já muitas vezes eu vi isso, tá? Você convidar as pessoas a escrever o que ela sentiu durante o dia. Aí você olha para a pessoa, ela não está escrevendo, e ela diz, não, eu não sei escrever. Tem muitos adultos ainda, das gerações dos nossos pais, dos nossos avós, que ao participarem de oficinas formativas, eles vão lá, escutam, interagem, falam, mas não escrevem. Então, cuidado com isso, tá? Só estou dando exemplos aqui bem avançados, mas coisas que eu já vi acontecer. E aí, para nós terminarmos essa primeira parte do projeto, que estamos no item 13, são 10, mas são outros itens menores, porque esses primeiros são mais importantes. Vejam só um esquema de organização. Gente, por favor, é um esquema, tá? É uma possibilidade, é um exemplo que eu usei aqui para vocês compreender como que isso pode funcionar. Deixa eu botar umas cores aqui para vocês entenderem melhor. Tá? Olha só. Imaginem vocês que aqui no objetivo geral é um só, tá? Mas eu tô... como é que eu vou dizer assim? Eu tô desmembrando esse objetivo geral em 3 objetivos específicos. O 1, o 2 e o 3. Tá? Esses 3 objetivos específicos, eles vão dar conta do meu objetivo geral. Tá? Tô demonstrando isso na metodologia do meu trabalho. Esse objetivo específico 1, eu estabeleci 3 metas. Ó, a meta 1.1, 1.2 e 1.3. Porque eu acredito que esse objetivo específico, que dá conta desse objetivo geral, precisa 3 metas. E essas 3 metas, elas vão dar conta com 2 atividades. Tá? Atividade 1.1, atividade 1.2. Bueno, resolvido essas 2 atividades das 3 metas do objetivo 1, que dá conta do objetivo geral, eu vou para o objetivo específico 2. E aí, nesse objetivo 2, eu acho que 2 metas são suficientes para dar conta dele. E aí, eu estabeleço também 2 atividades. A atividade 2.1, 2.2, da meta 2.1, 2.2, do objetivo específico 2, que dá conta do meu objetivo geral, que é o mesmo aqui de cima. Tá? E, por fim, um terceiro objetivo específico, um pouco menor, que só uma meta chega e só uma atividade chega. O que eu quero demonstrar aqui para vocês? Que não significa que por eu ter um objetivo geral e 3 objetivos específicos, que eu preciso ter 3 metas em cada um dos objetivos específicos. Não significa. É disso que eu falo quando eu estou dizendo para vocês antes da justificação da escolha metodológica. Dependendo da ação, eu vou precisar mais meta e mais atividades para dar conta. Dependendo do objetivo geral e da ação do objetivo específico, eu posso ter menos metas e menos atividades. Simples assim. Como que eu chego a essa conclusão? Elaborando o projeto, discutindo o projeto com as pessoas, com os sujeitos envolvidos, na fase inicial de diagnóstico, enfim. Porque quando eu vou elaborar meu projeto, eu já tenho uma mínima noção de onde eu quero chegar. E aí, estabelecendo o geral e específicos, eu vou depois desdobrando em metas e atividades. Cuidado! Não sobrecarregue o teu projeto de atividades, porque cada uma delas vai exigir tempo, recursos humanos, financeiros, deslocamento, parcerias, e aí você pode ficar sobrecarregado em atividades que comprometer a execução das metas e comprometer o atingimento do objetivo, tá? Então, organize dentro do tempo as metas e as atividades conectadas aos objetivos específicos. Vou dar um exemplo. Se você tem 6 meses para executar o projeto e você tiver 6 atividades, além de tudo que você faz, você ainda vai ter que fazer mais uma atividade por mês. Percebe? Se você botar 12 atividades para executar em 6 meses, cada 15 dias você tem uma atividade. E lembre-se, cada atividade envolve divulgação,
compra de materiais, contactar pessoas, reservar espaço. Tem um monte de coisas. Então, cuidado. Não sobrecarregue o teu projeto de atividades, mas pense o número mínimo que vai dar conta da meta e do objetivo específico. Tá? Porque senão você vai fazer um belo projeto no papel, mas ele nunca vai ser executado. E pior ainda, se você for executar, você vai chegar no final, fazer a avaliação, e das 20 atividades que você pensou, você executou 4. E aí é fracasso total. É a última vez, é a primeira e a última vez que você executa esse projeto. Tá? E aí, gente, cuidado, quando eu falo cuidado, é porque eu já fiz muito isso e já vi muito isso acontecer, tá? Você não pode chegar no final, na avaliação do processo, e dizer assim, pois é, que pena, nós não executamos a atividade XYZ, mas tudo bem, as outras 10 a gente fez. Não é assim que faz. Não é assim que executa projeto, tá? E fica muito ruim no relatório final, quando você começa a descrever as ações que você fez, você ter 10 ações nas metas iniciais e executado só 4. Fica muito ruim. É vergonhoso até, eu diria, para exagerar um pouco aqui, tá? Cuidado com isso. É melhor ter 3 ações bem feitas, bem executadas, que era planejado para 10 pessoas e teve 12, e você tirar boas fotos, mostrar que o pessoal participou e tudo mais, do que você imaginar 20 ações e executar 4. Cuidado, tá? Objetivo geral tem que ser dado conta a partir de metas e atividades. Então, ao estabelecer o objetivo geral, delimite ele de tal forma que você consiga executar com poucas ações. É isso, em um curto espaço de tempo. Se você tem 2, 3, 4 anos, é outra coisa. Eu sempre digo para os meus orientandos, um TCC de graduação, a gente consegue entrevistar 5, 6, 10 professores em um ano. Consegue. Agora, numa tese, dá para entrevistar 80. Faz toda a diferença. Porque na tese você tem 4 anos para fazer o trabalho. Em um ano você entrevista 80 pessoas, 2 anos. Agora, em 6 meses, com uma pessoa que está fazendo iniciação científica pela primeira vez, muitas vezes, analisar a fala de 10 professores já é um baita trabalho que muitas vezes ele não dá conta. É melhor entrevistar 4, 2 e fazer um belo TCC. Agora, em tese, você precisa mais densidade, né? Então, são coisas diferentes. Dependendo do objetivo e do tempo que eu tenho, eu consigo adequar metodologicamente as ações que eu quero executar e que eu vou executar e que eu dou conta de executar. Porque não tem problema ter 3 atividades. Se eu tenho uma equipe de 6 pessoas, vai 2 para cada lado e faz no mesmo dia as 3 ações. Mas se só eu e mais um que vai executar, eu não posso pensar mais que 1 ou 2 atividades por mês. Esse é o cuidado, tá? Claro, estou dando exemplos aqui, mas vocês têm condições de fazer isso com certeza, sem problema nenhum, tá? Deixa eu voltar aqui, já são 9h20, eu já estou falando há mais de 1 hora, quase 1h30. Eu gostaria que vocês se pronunciassem agora. Eu gostaria que antes de nós fazer um intervalo aí por 9h30, 9h40, eu gostaria que vocês se pronunciassem sobre tudo que eu falei até agora de manhã. Tá? Tem 2 comentários no chat, vamos ver se é bom dia, o que é. Ah, tá. É o pessoal se falando que deu queda lá, né? Que pena, gente. Que pena. Perdemos alguns alunos aí, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Tá tudo gravado. Veja, a aula remota tem suas vantagens também, né? Não vamos falar só mal delas, né? Tem suas vantagens. A gente pode depois revisitar a aula toda na íntegra, né? Por favor, eu gostaria de 2, 3, 4 comentários, até dúvidas, perguntas sobre o que eu apresentei até agora, até a metodologia, porque depois do intervalo eu vou terminar ele até o final. Alguma dúvida? Tem alguém ligando o microfone? Jaqueline, gostaria de falar? Oi, professor. Assim, ó, escutando o professor falar e dando as orientações, como eu falei ontem, que a gente executou um projeto ano passado de arrecadação lá na minha escola, eu só consigo pensar em temas, assim, relacionados àquele tipo de projeto, não consigo pensar em outra linha, sabe? Eu estou bem preocupada ainda nesse sentido, assim.
do tema. Tá, você é uma das pessoas que colocou lá que está com o tema indefinido, então, no formulário do Google. Sim, na verdade, eu queria fazer alguma coisa que eu pudesse trabalhar com o ensino médio profissionalizante na área de administração. Certo. Mas não consigo pensar em nada diferente daquilo que eu já trabalhei. Tá bom, Jaque, vou te dar uma dica agora, então, assim, ó. Controla essa tua ansiedade por mais alguns minutos, tá? Que até o final do dia você vai ter isso resolvido. Olha, é uma boa notícia, né? Eu poderia dizer assim, se vira, isso é um problema teu com o teu orientador, né? Eu poderia dizer, mas não vou dizer. Até o final do dia, talvez até o final da manhã, você tenha isso resolvido. Por quê? Porque eu vou usar uma dinâmica com vocês depois, aqui, mesmo à distância. Eu estou com a folhinha aqui desde ontem já, que vai te ajudar a fazer duas coisas, tá? Primeiro, fazer uma delimitação disso que você está dizendo. Ah, você já está com um tema na cabeça, né? Ensino médio, profissionalizante e administração. Beleza, já tem aqui algumas coisas. Inclusive, temos uma orientadora que é exatamente dessa área depois, né? Ela pode te ajudar mais ainda. E depois, ainda, durante a tarde, nós vamos fazer, além dessa atividade da manhã, que já é delimitadora, nós vamos construir minimamente o resumo temático, vamos chamar assim. Até eu vou botar aqui. Resumo, gostei desse nome. Temático, tá? Que vai permitir vocês, a partir de uma estrutura de resumo que eu vou passar, fazer um trabalho individual, que pode ser até depois, a gente pode até talvez organizar duplas ou trios, vocês podem conversar entre vocês pelo WhatsApp, ou, enfim, onde vocês vão ter, que agora vocês não têm nada, ou pelo menos tem uma palavra a partir do tema, vocês vão ter duas folhas na frente de vocês, que vocês vão guardar essas duas, é isso que eu quero que vocês façam hoje. Vocês vão ter duas folhas de ofício, vocês podem fazer à mão, bem bonito, depois vocês tiram foto, compartilham no grupo, ou imprimir no computador, que essas duas folhas permitirão vocês a não perder o foco, tá? E ao não perder o foco, não significa que elas são imutáveis até o final de novembro, quando vocês vão elaborar o projeto. Mas elas vão ter essas duas folhas contidas nelas uma espécie de orientação permanente para elaboração. Tá? Então, Jaque, espero que isso te ajude durante o dia de hoje. Essa é a minha intenção hoje com vocês aqui. Que vocês não vão para casa até semana que vem, quando a gente se encontrar de novo, sem uma orientação objetiva e uma definição clara, pelo menos para essa semana, de qual vai ser o tema do trabalho do projeto inovador de vocês, tá? Ajudou ou não ajudou, Jaque? Ajudou, mas ainda estou preocupada. Tudo bem, não tem problema. Fica calma aí, que depois na execução do instrumento aqui, tenho certeza que vai te ajudar. Que bom, porque você já está com uma temática bem importante e bem pertinente. Cada explicação do professor era uma lágrima que caía. Ai, mas espero que sejam lágrimas de alegria. Não. Sabe, professor, assim, eu não sei se eu creio que mais gente. A Profinelli sempre cobrou para nós estar pensando num projeto inovador, vão pensando, ela sempre cobrava de nós. Só que, claro, a gente deixou para pensar nessa aula, porque eu não tinha noção de que tipo de projeto inovador, de que forma, inovador na tecnologia, inovador, sabe? Eu não tinha noção, sinceramente. Daí, ontem, quando o professor pediu para nós estar pensando, né? Eu pedi ajuda para minha dupla, que é Deus, sim, né? Sim. Me ajuda, sabe? Porque, assim, eu, sinceramente, e sob pressão a gente fica mais angustiada, né? Tipo, vamos pensar numa temática que o professor pediu para nós, né? Eu, sinceramente, a única coisa que me veio na cabeça... Até eu contava, antes do professor chegar, hoje pela manhã, nós estava conversando com o Glini e o Cleison, eu até comentei sobre a brinquedoteca, que aqui no nosso município não tem. Em outras escolas tem? Tem, é algo comum em outras escolas? Sim, mas aqui no nosso município não tem. E eu pensei em brinquedoteca,
não sei se eu estou certa, professor, pensando, sabe? E cada palavra que o professor estava dizendo ali, nas metodologias e coisas, eu começava a jogar. Como que eu vou fazer se eu trabalhar a brinquedoteca? Como? Porque brinquedoteca é algo que vai custar muito, né? Daí, Tu vai precisar de custo financeiro, né? tem Dispendioso. a estrutura, tem os próprios brinquedos, é algo que vai custar muito, sabe? Mas talvez... Boa, Eligiane, vamos dialogar aqui, ó. Vamos lá, gostei da tua ideia, tá? Entendo a tua angústia, tá? Mas vejam só, e aí para todo mundo... É desespero, professor. Não, calma. Entendo o que você está me dizendo. Vejam só, para todo mundo aqui, ó, preste atenção. Vocês vão poder ver isso depois de novo e de novo. Olha só, gente. Claro, até hoje, até a minha disciplina, todo o sofrimento foi perdido, porque vocês ainda não tiveram a disciplina para a elaboração do projeto. É essa disciplina que vai ajudar vocês. Vocês vão ver. Amanhã de tarde, vocês vão colocar lá no grupo. Ai, que coisa boa, já não estou mais angustiada, já não estou mais desesperada. Agora eu tenho um caminho para seguir. Agora eu tenho um orientador para conversar. Agora o professor Ivo deixou claro as etapas do processo. Claro, porque até agora vocês não tinham nem a disciplina, não tinham conversado comigo. É óbvio que gera certo... Tudo aquilo que eu não sei como fazer e que dizem para mim, você tem que fazer, me dá uma dor no coração. Né? Se vocês me dissessem, Ivo, tem um monte de gente precisando que você vá até o aeroporto, pilote um avião a São Paulo, porque a cirurgia do coração deles é amanhã. Eu ficaria desesperado, porque eu não sei pilotar um avião, e a vida dessas pessoas dependeria de mim. Tá entendendo? Estou dando um exemplo absurdo aqui. Mas é isso, se dissessem para vocês, olha, vocês elaboram um projeto de inovação bonito, ou vocês vão ter que devolver todas as bolsas que vocês receberam ao longo da pós-graduação, é desesperador. Porque você nunca fez um projeto inovador. Mas tudo bem, agora você tem um professor dando aula 2 finais de semana para isso. Vem com... Eu já vou responder as perguntas do chat, tá? Vem com uma estrutura inicial para você começar. Vai estabelecer como é que vai ser a orientação, quem que vai ser orientador, vai te ajudar a delimitar a temática. Ou seja, a maioria dos problemas que você tinha até ontem às 19 horas vão ser resolvidos até hoje às 17 horas. Então, calma. Eu entendo o problema. E outra, não pensem que eu estou tranquilo, não. Eu também estou angustiado junto com vocês. Porque eu não tenho todas as respostas do mundo para tudo que eu estou apresentando. Eu estou muito mais provocando vocês, tá? Gente, eu vou dizer uma coisa, eu podia mostrar aqui para vocês, tá? Só não vou mostrar para não expor a minha aluna. Ontem à noite, depois da aula, naquele temporal que estava, uma orientanda minha da graduação me mandou um WhatsApp dizendo assim, ó, 11 da noite, professor, eu estou desesperado, eu acho que o meu trabalho não está bom. Eu disse para ela, querida, calma, você não chegou nem na metade do teu tempo de mestrado em educação ainda. É normal achar que o teu texto não está bom. É normal achar que você não está dando conta. É normal achar que isso ainda não serve como uma dissertação. Ela é muito rigorosa com ela mesma, ela é muito boa, inclusive. Por quê? Porque ela está nessa fase da angústia. Ela quer ter uma dissertação pronta com 10 meses de trabalho. E uma dissertação só fica pronta ao final de 24 meses de trabalho. Ela precisa, aquele ponto que ela disse assim, eu não sei se tá bom, eu disse para ela, você precisa ler mais 5 livros. É por isso que você acha que não tá bom. Porque você só leu 2. Nesse sentido, para você, esse é um exemplo para vocês. Por que ainda tem essa angústia na elaboração do projeto inovador? Primeiro que talvez vocês já elaboraram outros projetos, mas nunca um projeto inovador. Talvez porque tem uma carga emocional e simbólica aqui, de ser um trabalho de conclusão de uma pós-graduação lato sensu. Tudo isso pesa um pouco mais, um pouco menos para cada um de nós aqui, tá? Mas fiquem tranquilas, gente. Nós ainda temos tempo, nós ainda temos mais um final de semana de aula, nós ainda vamos, hoje de manhã, executar 2 instrumentos que vão colocar o trem que parece que está descarrilhado, colocar ele nos trilhos, e ainda teremos orientações cada um de vocês, pessoal ou coletiva, com os orientadores de vocês. Então, eu entendo, Eligiane, tranquilamente, entendo as lágrimas de cada um e os sorrisos de cada um, porque eu também já passei por isso várias vezes, mas no final,
tá tudo bem, no final acaba bem. Foi o que eu disse para minha orientanda ontem. Fica tranquila, querida, você está numa encruzilhada. E é isso que o mestrado faz contigo, tomar decisões para qualificar cada vez mais o texto. Mas no final, todo mundo defende o seu mestrado e termina e se torna mestre de educação. E é isso que vai acontecer contigo, porque ela só está se cobrando porque ela é rigorosa com ela. Se ela fosse uma aluna displicente, ela ia dizer, já escrevi 10 páginas, vou mandar para o professor, ele que arrume agora o resto. Então, a cobrança dela é exatamente nesse sentido. E eu entendo, quando você se angustia, quando cada um de vocês fica angustiado e desesperado, é porque vocês estão sendo rigorosos com vocês mesmos. E vocês querem fazer um bom trabalho, vocês querem ter um resumo bem feito para chegar a conversar com o orientador, com a orientadora e não passar vergonha. É isso que vocês querem. E eu vou ajudar vocês a construir isso. Não se preocupem, tá? Hoje ainda, nós vamos sair daqui com 2 instrumentos que vocês vão imprimir ou vocês vão fazer à mão, como eu fiz aqui, bem bonito. Olha aqui o meu, olha que bonito. Eu não tenho desculpa, eu não tenho impressora em casa, não tem problema, faz com a tua letra bonita como eu fiz aqui com a minha. E vocês vão guardar isso até o final de novembro, na porta da geladeira, no espelho do banheiro, para vocês olhar isso todo dia, e a partir daí, vocês vão cada vez mais reafirmando a temática, descobrindo as fragilidades dessa temática, construindo e reescrevendo esse documento várias vezes para chegar lá no final e vocês terem esse problema resolvido, vamos chamar assim, tá bem? Ligiane, espero que eu te ajudei aqui, né, que não saiu mais lágrima de você aí do que já tinha antes, né? Marlice botou uma pergunta. Oi, fala aí, Ligiane, pode falar. Te cortei. Não, só agradeci, professor. Tá bom, tá bom. Espera lá para a semana que vem para agradecer, tá? Brincadeira. A Marlice está perguntando aqui, bom dia, professor, o projeto depois vai ser transformado em um artigo ou monografia? Não precisa, tá, Marlice? O projeto já é a monografia, vamos dizer assim. Na verdade, assim, dizendo de outra forma, artigo em monografia ou projeto inovador são formas de trabalho de conclusão de curso, tá? Então, nesse caso, vocês vão precisar só elaborar o projeto, ele já vai ser o trabalho de conclusão. E ele já vai ser o processo que vai ser publicado lá no livro, tá bom? E aí, talvez, lá no livro, essa dinâmica que a gente fizer aqui pode ser incorporada, inclusive, na fase inicial do projeto. O projeto ser mais ou menos de 15 a 20 páginas, devemos propor o projeto e depois montar o referencial ou faz tudo no mesmo? Tudo no mesmo, tá? Nós não teremos aqui uma parte de referencial teórico, porque lembrem, é um projeto inovador, não é uma monografia, tá? Mas vai ter lugares aqui ao longo do projeto que vocês vão poder ir inserindo referenciais teóricos de fundamentação. Lá na justificativa, especialmente, tá? Eu troquei meu tema depois de um ano. Isso, senhora, está falando da dissertação, né? É isso mesmo, gente. Ó, eu diria o seguinte, tá? Sem exagero agora, tá? Eu peguei uma orientanda, faltando 3 meses para terminar o mestrado, por um conjunto de problemas com o orientador, que não vem ao caso, não é para nem desfazer ele, nem elogiar, não é isso, tá? E em 3 meses a gente terminou a dissertação, coisa que em 1 ano e 9 meses antes não tinha feito. Por quê? Por um conjunto de fatores. Você tem, claro, no nosso caso específico aqui, nós temos até final de novembro, quando nós nos encontrarmos na disciplina de seminário de socialização, para você ter uma versão quase final, tá? Quase final, porque nosso prazo final é 15 de dezembro. Se não estou enganado, é isso, 15 de dezembro. E não estou enganado, é isso mesmo. Então, até final de novembro, o que você precisa ter? Uma versão preliminar, e aqui o preliminar é quase final, para você apresentar no seminário de socialização. E depois você tem 15 dias para você construir a versão final, fazer algum ajuste. Ou você faz a socialização, as pessoas dizem, que tal isso, Ivo? Que tal acrescentar isso, Ivo? Que tal na tua meta você acrescentar mais essa atividade? Que tal lá nos sujeitos que vão participar do projeto? Estou lembrando agora que tem uma ONG no meu município, talvez você acrescenta também. Pronto, isso você faz numa tarde, numa sentada.
Tá? E aí você apresenta a versão final. Lembrando que quem vai dizer o ok do teu projeto final é o teu orientador, a tua orientadora. Então, quando você elaborar o teu projeto, orientado pelo teu orientador, orientadora, é ele que vai te dar a nota final. Então tá tudo bem. Ele não vai dizer para você apresentar aqui no final de novembro se o teu projeto não tá bom. Ele vai dizer, olha aí, vou dar mais uma semana aqui pra gente. Tudo bem, tá? A gente vai organizar. Mas assim, como eu falei ontem para vocês, 10, 15 páginas em 120 dias, duvido que algum de vocês vai pedir prazo. Né? Vocês são responsáveis, vocês são adultos, adultas, vocês são professores, professoras, entre outras coisas, vocês já têm graduação, muitos talvez de vocês já têm outra pós-lato sensu, então elaborar 10, 15 páginas em cima de um roteiro que já tem 4, não é um bicho de 7 cabeças. Estou tentando tranquilizar vocês, não sei se vocês estão entendendo, e não sei se eu estou conseguindo, mas é isso. Professor, nós somos capazes de se surpreender, tá? eu acredito que sim. Né? Eu gosto muito daquele filmezinho do Ratatouille, é um filme antigo, né? Do ratinho que é cozinheiro. Na última cena do filme, o crítico vem comer no restaurante, o garçom pergunta para ele, o que você quer comer? Porque ele vem experimentar a comida do ratinho, né? Ele tá vendo o ratinho da cozinha e ele diz assim, me surpreenda. E o filme termina, né? Então, assim, é isso que eu quero de vocês, que vocês me surpreendam, que vocês surpreendam o orientador, a orientadora de vocês. E vocês, gente, sim, sem pedantismo. Vocês têm capacidade de sobra para isso. Mas tudo bem, nós vamos fazer uma pausa agora, são 9h40, e vai funcionar o seguinte, tá? Vai funcionar bem assim agora dessa pausa. Essa pausa vai ser uma pausa mais longa. Por quê? Porque vão ser 15 minutos até 5 para as 10 para a gente descansar um pouco, porque nós estamos aqui desde as 8 da manhã. E nas aulas remotas, a orientação, inclusive que a universidade dá, é que a gente dê aula de 1 e meia, dê uma pausa. Né? E a gente precisa caminhar 10% do tempo que a gente fica parado, né, para a saúde da gente funcionar legal. Então, nós já estamos parados aqui 1h30, nós precisaríamos caminhar pelo menos uns 7, 10 minutos, tá? O que eu quero que vocês façam durante essa pausa? Então são 9h40, nós vamos fazer uma pausa até perto das 10. Eu daria para vocês uns 15 minutos, e aí se você quiser aproveitar seu tempo, você vai ter quase 30. Então, nós voltaríamos 10h10, 10h15, tá? Olha só isso aqui. Vocês estão vendo bem, imagino aí, né? Tá no meu vídeo aqui, tá inteiro, ó. Palavra, frase, parágrafo. O Ivani não usou essa dinâmica com vocês? Usou ou não usou? Para alguma atividade com vocês aí? A gente usa muito essa dinâmica aqui. Não, professor. Não. Ah, melhor ainda então. Beleza. Ó, você vai pegar o teu tema. Esse é o primeiro movimento de síntese. É a primeira elaboração que você vai fazer para se convencer que o tema que você escolheu é o tema que você vai trabalhar no projeto inovador, tá? Você vai definir o teu tema numa palavra. Numa palavra só. Não é assim, educação ambiental. Educação ambiental é 2 palavras. É uma palavra. Ah, mas educação ambiental, como é que eu resumo isso? Ecopedagogia. Beleza. Vou dar um exemplo para vocês ir entendendo, tá? Eu fiz esse movimento esses dias para uma elaboração de um projeto que eu tenho aqui. Uma frase, tá? A minha frase, eu estou lendo ela porque ela está na minha frente aqui, por isso que eu disse para vocês que vocês vão colocar isso na porta da geladeira, tá? A minha frase que resume ecopedagogia é as contribuições de Paulo Freire para a educação ambiental. Ponto. É uma frase. Então, vocês pegam o tema de vocês, resume numa palavra, e depois você pega essa palavra, que é o tema, e você resume numa frase. Eu botei ecopedagogia, as contribuições de Paulo Freire para a educação ambiental. E aí depois eu elaboro um parágrafo. É uma coisa de 3 linhas, no máximo 5 linhas. É um parágrafo. 5 linhas é ótimo, tá? Qual que é o meu? Construir os fundamentos epistemológicos e metodológicos para uma educação ambiental política e estética na escola e na universidade. Esse é um parágrafo. Já é uma elaboração sobre a palavra e a frase.
tá? Você pode fazer isso à mão, se você quiser, como eu fiz aqui, tá? Porque eu quero que vocês guardem isso e depois nós vamos aqui compartilhar entre nós, hoje de manhã, no final da manhã. Ao fazer esse compartilhamento, umas 4, 5 pessoas compartilham na segunda metade da nossa aula. Nós vamos ir até as 11h30, mais ou menos, né? Não mais do que isso também. Nessa partilha, nós vamos conversando entre nós de como que nós podemos ajudar o colega, né? Para que de tarde a gente tenha condições de fazer uma elaboração mais profunda, que daí é o modelo do resumo que eu vou passar para vocês, tá? E essa folhinha aqui, gente, essa que eu acabei de mostrar para vocês aqui, que é palavra, frase e parágrafo, é a atividade que eu vou solicitei já lá no material do Minha Uno como atividade desse final de semana, tá? Então, a elaboração disso com o resumo depois vem ser a atividade que eu vou avaliar vocês nesse final de semana, tá bom? Ficou claro? Alguma dúvida? Ou podemos ir para o intervalo e voltar depois? Eu vou mandar uma foto no grupo do WhatsApp da minha folhinha aqui para que vocês tenham como orientação ali, tá bem? Pode ser? Pode ser, professor. Maravilha. Deixa eu interromper aqui a gravação, porque depois vocês utilizam